que será extraída de João capítulo 3. Quando eu aceitei Jesus e li a vida de Jó, e eu fiquei pensando, gente, será que existe mesmo alguém assim? Depois de perder tudo, perder parentes, e aí perguntado a ele, e ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O testemunho do Pachá se adequa àquilo que Jó disse, de entender que Deus, mesmo no momento difícil, Deus está na vanguarda, Deus está presente. Vamos abrir em João capítulo 3, diz assim o texto na versão que tenho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por esse encontro entre Nicodemos e Jesus. Obrigado a Deus porque muito além do encontro deles dois, aconteceu também o encontro de cada um de nós com Jesus. Obrigado a Deus pela escolha que fizemos de viver e servir o Senhor, enquanto estivermos, ó Deus, neste mundo, vivendo a vida aqui, que o Senhor possa se valer da nossa vida para te manifestar por meio de cada um de nós. Agora, Deus, segreda-nos aquilo que tu queres, é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nicodemos, ele fazia parte do conselho. Esse conselho é o conselho que tomava decisões, legislava, ele era chamado Sinédrio. A Bíblia fala sobre essa ocupação dele num conselho que tinha o poder de legislar, mas também tinha o poder de perseguição. Ou seja, nós hoje entendemos um poder de polícia, de perseguir, de prender. Ou seja, além de legislar, além de fazer as leis, ele podia também perseguir, colocar em prática, perseguindo ou prender alguém. E ele ouve falar de Jesus e ele vai se aproximar de Jesus, e é interessante a descrição, porque no meio da noite, quando as pessoas não poderiam reconhecê-lo, não poderia ele se sentir comprometido, porque era membro do Sinédrio, e como ele iria procurar Jesus, sendo ele membro do Sinédrio do judaísmo? Então ele vai de noite, no meio da multidão, ele se aproxima de Jesus, sob pouca luz, e diz, Rabi,
Rabi é uma expressão no judeu, no hebraico, mestre ou Rabone, ainda no aramaico, mestre. Ele que era mestre em Israel, mestre na sinagoga, ele se aproxima de Jesus, chamando Jesus de mestre, e imediatamente ele procura justificar por que ele está chamando Jesus de mestre. Ele diz: mestre, bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer aquilo que tu tens feito se Deus não for com ele. Ou seja, ele justifica imediatamente, ele sendo mestre, chamar de Jesus de mestre. E aí Jesus olha para ele e diz: necessário vos é nascer de novo. E ele que era mestre em Israel, ele olha para Jesus e aquilo está fora da compreensão dele. Ele admite que não consegue entender do que Jesus está falando, não consegue compreender o que Jesus está dizendo. Jesus diz para ele: você tem que nascer de novo. E ele faz uma pergunta, como se fosse ele agora, embora fosse mestre, fosse ele um aluno querendo saber daquele mestre que ele encontrou, o que aquele mestre estava dizendo. Ele diz: espera aí, o senhor disse que tem que nascer de novo. Porventura alguém sendo velho pode entrar outra vez no ventre de sua mãe e tornar a nascer, para que possa nascer de novo? É possível que uma coisa dessa possa acontecer? E Jesus diz para ele: aquele que é nascido da água e do Espírito, esse pode, quem não fizer isso não pode entrar no reino dos céus, porque quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus continua discorrendo ainda. O vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E aí parece que Jesus está filosofando a respeito daquela conversa. Jesus está falando de coisas que ele não consegue compreender, e ele está querendo entender o que é nascer de novo. Jesus disse: todo aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. De um novo nascimento, nascer de novo, é isso que Jesus está dizendo a ele. Coisa difícil que a gente possa entender, mas Billy Graham consegue explicar isso com muita facilidade. Ele diz que aquele que nasceu somente uma vez vai morrer duas: a morte física e a morte espiritual. Mas aquele que nasceu duas vezes, nasceu de sua mãe e nasceu em Cristo Jesus como nova criatura, diz Billy Graham, ele vai morrer uma vez só, que é a condenação eterna. Se nasceu da água, esse não vai morrer duas vezes, morrerá. Se nasceu do Espírito, não vai morrer duas vezes, morrerá apenas uma. Mas se não nasceu do Espírito, não nasceu em Cristo Jesus, essa pessoa vai ter condenação eterna, a morte física e a condenação eterna. É preciso que nós entendamos algo tão difícil que Jesus está colocando para Nicodemos, e ele está procurando entender, mas ele não consegue alcançar o que Jesus está dizendo no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele quer entender. Jesus diz: olha, o Espírito, aqui traduzido para nós, ele diz o vento, porque a palavra aqui no grego é pneumas, ou pneumáticos. Ele está dizendo o Espírito, na verdade o vento, que foi traduzido. O Espírito, ele vem de onde quer, nós ouvimos a sua manifestação, mas nós não conseguimos saber de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele disse assim: é o Espírito. Vento e Espírito são as mesmas palavras, no grego tem uma tradução só para o hebraico: ruá. Ruá, isso mesmo. Quando Ezequiel está olhando para o vale de ossos secos, Deus diz a ele na visão profética, diz: ó Espírito, ó Ruá, vem e assopra sobre eles. O vento do Espírito assopra sobre eles, é Ruá, que traduzido no grego é pneumáticos ou pneumas. E ele está dizendo: esse Espírito vem e ele sopra onde ele quer. Quantas vezes nós gostaríamos que alguém fosse convertido, mas esse sopro do Espírito sobre ele não consegue produzir a conversão daquela pessoa. Quantas vezes a gente gostaria de pegar alguém pelo pescoço e dizer a ele: você tem que ser crente em Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que servir a Jesus,
mas o sopro não produz o resultado que a gente gostaria. Ele vem e ele vai e a gente não consegue explicar. Lembro quando, em julho de 1980, entrei em férias na faculdade e comecei a ler a Bíblia, sentado, sozinho, lendo as Escrituras Sagradas que eu havia ganho. E enquanto lia a Bíblia, comecei naquele dia 16 de julho de 1980. E quando Jesus contava uma parábola, e eu entendia a parábola que ele estava contando, e aí logo a seguir das parábolas, se você ler e prestar atenção, os discípulos dizem: Senhor, fala-nos sobre essas coisas que nós não as entendemos. E eu lendo dizia assim: como não entenderam? Eu estou entendendo o que Jesus está dizendo. E eu continuava lendo, e mais adiante outra parábola, e aí eles diziam: mestre, dize-nos sobre essas coisas que nós não entendemos. E eu sentado no meu quarto, eu dizia: mas eu consegui entender do que Jesus está falando. Na verdade, o Espírito Santo de Deus estava ali me conduzindo já nos primeiros dias, na primeira leitura séria das Escrituras Sagradas, sozinho. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas eu tinha convicção de que alguma coisa diferente estava acontecendo. Jesus diz isso a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. Onde quer. Onde Ele deseja. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar determinadas conversões. Diz: mas fulano era isso, fazia isso, era assim, assim, e eu não consigo aceitar que ele seja crente em Jesus. O Espírito sopra onde quer. Eu lembro numa reunião ali na 16 de março, o Pachá estava lá, e aí eu fui fazer trazer uma palavra bíblica, e o Pachá estava lá, e eu disse na reunião: Pachá é um leão que Deus está amansando. Não sei se você lembra disso. E aí todo mundo ficou, e uma pessoa me disse: será que Deus consegue amansar esse leão? E eu disse: Deus está fazendo a obra. O Espírito de Deus sopra onde quer. Mas o centro do diálogo está Jesus dizendo a ele: você tem que nascer de novo. E nascer de novo é a tônica de todo o Evangelho. É a tônica de todas as cartas do apóstolo Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está falando sobre novas criaturas, pessoas que nasceram de novo, que mudaram de vida. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está falando sobre conversão, sobre nascer de novo, e ele está dizendo a Nicodemos: você tem que nascer de novo. E eu gosto muito, porque se você olhar e observar esse texto, você vai ver que tem dois mestres conversando. Um mestre é Nicodemos, é mestre do Sinédrio, mestre do templo judaico, mestre da religião judaica, e o outro mestre é Jesus. Nicodemos chega admirando o mestre Jesus, dizendo: Rabi. Ninguém se dirigia a outra pessoa chamando Rabi se não estivesse disposto a ser seu discípulo. Embora ele fosse mestre no templo, mestre da sua religião, ele se aproxima de Jesus dizendo: Rabi, mestre. Eu bem sei que tu és mestre, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Você é um mestre divino. A conversa é entre dois mestres, mas um mestre do templo, ele se submete ao mestre divino, a Jesus Cristo. E aí, quando ele faz isto, Jesus olha para ele e diz: você tem que nascer de novo. Ou diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E o mestre Nicodemos tem dificuldade, porque todo o seu conhecimento está limitado. E Jesus então olha para ele e diz assim: eu estou falando para você de coisas terrenas e você não consegue compreender, sendo você mestre em Israel. Imagina se eu começar a descrever as coisas celestiais, as coisas que estão no céu. Imagine você se eu começar a contar para você acerca das coisas do reino de Deus. Se você não consegue entender as coisas daqui da terra. Jesus está dizendo para ele: há coisas que você não consegue compreender dentro dessa realidade.
Eu mesmo não consigo compreender. Talvez 90% das coisas que eu conheço eu não consiga explicar, ou até mais do que isto. Não consigo entendê-las, não consigo explicar. Talvez você nunca parou para pensar. Vou usar uma expressão de Billy Graham: a vaca é preta, come capim verde e dá leite branco. Dizia ele, eu não consigo entender. A gente aperta o interruptor e a lâmpada acende e a gente se satisfaz com isso, mas a gente não consegue entender. A gente olha à noite para o céu e vê as estrelas lá penduradas no espaço e a gente não consegue entender por que elas, nós não entendemos por que elas estão lá. Eu gosto muito do mar, muito mesmo. E quando eu estou na praia, eu sento na areia e eu fico imaginando. Neste momento, provavelmente o planeta está de cabeça para baixo. E eu estou aqui sentado. E essa água toda do oceano não cai. Existe uma força gravitacional, segundo Isaac Newton, do centro da Terra, que atrai os corpos diretamente, de modo proporcional à matéria de cada corpo. Ou seja, se eu soltar a Bíblia, ela será atraída pelo centro da Terra, por isso ela não vai para o espaço, porque o centro da Terra atrai. Mas se eu soltar uma pena, a massa dessa pena, ela é tão pequena, mas tão pequena, que ela será atraída aos poucos, levemente pelo centro da Terra. E Newton descobriu que isso é força gravitacional, a aceleração da gravidade. A gente não consegue entender, eu diria 90% das coisas que estão ao nosso redor. A gente não consegue entender. Jesus está dizendo para Nicodemos: você não consegue entender o que eu estou falando para você. E você é mestre em Israel. Se eu começar a falar para você das coisas do céu, aí que você não vai entender mesmo. Eu diria, desculpe a expressão, tirou onda. Jesus olhou para ele e falou assim: sabe nada. E é verdade. O que a gente pode saber da eternidade? O pouco que Jesus revelou. Jesus disse para ele: você não consegue entender as coisas daqui. Eu também não consigo entender. Quanto mais as da eternidade. Que a gente possa viver dizendo: eu nasci de novo. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. E como é que você explica? Eu não sei explicar isso direito, mas eu sou nova criatura. Eu nasci de novo em Cristo Jesus.